Quando a gente fala em cultura, quem são as pessoas com deficiência que vêm à sua cabeça? Bora aumentar esse repertório com a gente? Esse é o Papo Def. Olá, sejam bem-vindos para mais um Papo Def. Eu sou Isadora Ifanger, narradora e entrevistadora desse podcast que faz parte do projeto do quarto Congresso de Diversidade e Acessibilidade Cultural, contemplado pelo Programa Nacional Aldir Blanc, a PNAB, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. E agora, esse é o 10º episódio. A gente já tem o quê? 10 episódios desse podcast maravilhoso, que significa que serão, na verdade, 10 pessoas entrevistadas e tem mais pessoas para vir. E acho que já é um marco super legal de a gente ter isso enquanto essa atenção, né? E também para lembrar vocês que já que esse é o 10º, significa que tem outros 9 que tem para ouvir aí também. E que eu espero que vocês possam curtir. No final aqui do podcast, da entrevista de hoje, eu vou passar os arrobas, onde que a gente acessa. Mas estamos aqui hoje para mais uma entrevista super importante. Bom, eu sou uma mulher branca com deficiência física, sou uma pessoa autista, né? Eu tenho uma diferença de comprimento entre uma perna e outra. Sou uma pessoa tem 27 anos, o cabelo longo, castanho, cacheado, que hoje tá preso num coque, tô com um óculos de grau e tô vestindo um macacão longo preto. A gente tá numa sala de paredes brancas com janelas grandes, onde a gente vê as árvores balançando do lado de fora, num dia que não tá tão bonito assim, de ensolarado. Mas também tem suas belezas, né? Tá fresquinho. Tá fresquinho. Mas, enfim, a gente tá aqui no espaço que, na verdade, cedido também e muito bem acolhidas pela Maíra Prates, que é a nossa entrevistada de hoje, que além de ser entrevistada, também tá recebendo a gente na casa dela. Então, muito obrigada. Para além de mim, né, a gente tá aqui com uma equipe, que é a Paula, a Fernanda e também a Ana, que foi entrevistada do 9º episódio, que foi o episódio de comeback do Papo Def, que, enfim, né, a gente teve uma pausa, a gente começou ano passado, né, com o projeto, só lembrando aqui, para quem não conhece, talvez esteja chegando por agora, e a gente está voltando agora com novas entrevistas também, nesse ano de 2025. Então, sem mais delongas, estamos aqui hoje para conhecer a Maíra, e eu vou deixar que ela se apresente. Eu tenho, assim, né, o privilégio de ser amiga e morar muito pertinho também. Então, a gente tá aqui em casa hoje, basicamente. Mas deixar a Maíra se apresentar para vocês e aí dizer pra gente quem é a Maíra, o que tanto ela faz da vida. É uma pergunta existencial, ou não? Eu sou a Maíra Prates. Eu sou gaúcha, eu estou em Campinas há 8 anos e sou formada em teatro pela Federal do Rio Grande do Sul. Canto desde os 8 anos, sou iluminadora, produtora, educadora, iluminadora. Já falei iluminadora? Eu não faço figurino e maquiagem. Vamos resumir assim. Eu dou aula de canto na minha casa e eu sou professora de teatro na escola de teatro do Grupo Estrada em Indaiatuba. Lá eu dei interpretação vocal, iluminação e agora eu tô dando uma disciplina de palhaçaria. Porque sim, temos palhaço. Muito chique. Então, assim, a gente tem, né, um check em todas as linguagens, basicamente artísticas, que a gente pode ter no teatro. A Maíra ela tá resumindo aqui em poucos segundos, né, uma vida extensa de muito trabalho com a cultura. E aí eu queria, né, pra gente, enfim, né, conhecer um pouco mais do seu trabalho atual, saber qual dessas áreas que é o seu lugar, que tá tomando mais espaço, né, da sua vida e como que funciona o seu trampo, tanto na parte técnica, né, quanto na parte educativa também, que você trabalha. E se dentro desses todas as coisas que você já fez, que você se formou na vida, se tem algum, né, alguma dessas linguagens, algum desses lugares que hoje você sente mais falta, que você gostaria de retomar também. Hoje eu trabalho muito com produção e com iluminação. Eu trabalho com escrita de projetos e faço produção de projetos para editais e coisas desse gênero.
Trabalho muito com iluminação para todas as áreas, praticamente. Eu estava tentando contabilizar. Eu trabalho com iluminação para circo, para música erudita, para música popular, para música instrumental, iluminação para teatro, iluminação para infantil e adulto, hip hop, é bem extenso, dança. Trabalhei, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu trabalhei 5 anos com a ópera rock, eu fazia iluminação, direção também. E desde que eu cheguei em Campinas, eu não fui para o palco como atriz praticamente. Eu acho que eu tive 2 ou 3 vezes. Eu tive com o Teatro Estrada, fazendo um infantil, lá em 2018, eu acho. E também cantando, assim. Eu tive uma experiência com o grupo Flor da Pele, um grupo vocal que a Ana Salvani montou. Mas não voltei para o palco, para frente do palco, né? Para a cena. Estou muito nos bastidores. E gosto muito de dar aula e me faz... É muito bonito dar aula. É incrível ver o desenvolvimento dos alunos e eles chegando em lugares, e às vezes lugares que nem eu cheguei, eles chegando, é muito legal. Então, transito muito nos bastidores ultimamente, né? Trabalho com produção cultural, faço parte de um coletivo, o Coletivo Casarão, do Centro Cultural Casarão, e faço parte do coletivo Emaranhados também, com Bruno Mariani. E a Isadora a gente já teve trabalhando em vários projetos também, já fiz técnica para a Isadora também, faço técnica de som, de luz, né? Trabalhei 10 anos com estúdio, com gravação, filmagem, captação de áudio para estúdio, já trabalhei com cinema, eu não trabalhei com TV, é que eu lembro. Ainda dá tempo. Eu não trabalhei com TV, mas são muitas áreas, mas também porque os primeiros anos, quando eu entrei para a faculdade, eu sabia que eu tinha muito pouco tempo para aprender o máximo que eu pudesse. E aproveitou muito bem. Meu Deus, eu cheguei Nossa, no final da faculdade eu dormia 4 horas por noite, 5 espetáculos, uma bolsa de pesquisa de 20 horas e meu pai no hospital. Então, assim, e fui comissão de formatura. Viciado em viver, segundo os jovens. Ah, meu Deus, isso existe. Isso existe. Eu gosto muito da expressão inimigo do fim também. Inimigo do fim, eu sou essa pessoa. Massa. Enfim, né, eu tenho esse contato também, né, para além da amizade, do trabalho com a Maíra na técnica, né, e queria que você descrevesse só um pouquinho, assim, de como que é esse processo que eu acho muito foda. Eu faço bastante coisa também, assim, me meto em bastante áreas, mas a técnica, pra mim, é um lugar que eu falo, tipo, gente, não me coloque. Eu passo mal. Eu posso entrar em cena e ficar em cena por horas, mas se me mandarem acionar um botão de luz no momento exato, eu vou cair, baixar a pressão, sabe? E assim, eu acho que pra mim é muito mágico esse lugar também, porque na iluminação, tudo, né, no teatro se compõe, né, pra acontecer. Mas eu acho que a luz, ela traz muita magia, né, assim, do que a gente observa, do que tem destaque. E, assim, né, para quem não conhece, não sabe, talvez, né, como funciona esse trabalho, qual que é o processo que você faz de criação também, né, desse material para chegar na cena? Nossa, muito legal a pergunta. O trabalho da técnica é um local que me fascina há muito tempo. Meu pai era uma pessoa incrível enquanto artista e professor e tudo mais. Ele, ao mesmo tempo, assim, eu sou filha de professores estaduais, então uma família com 4 filhos. Então a gente viveu em condições bem precárias por um tempo. Meu pai fazia muita coisa em casa. Ele fez, tipo, quando a gente comprou a casa, eu não era nascida ainda, quando eles compraram a casa tinha as paredes em encanamento. Meu pai fez a elétrica, fez o piso, fez o acabamento todo, né? Então, e ele era essa pessoa autodidata, incrível. Ele olhava para um negócio e ele dizia, deixa eu ver como é que funciona aqui. E ele destrinchava, abria. E eu acompanhei esse processo desde pequena. Por curiosidade, por não sei. É algo que me fascina desde sempre. E via ele
vem ver como é que troca um chuveiro, vamos ver como é que abre essa tomada. Às vezes eu via ele levava um instrumento para consertar lá em casa, pegava um instrumento de um amigo, levava para consertar e descobria como é que funcionava. Assim, no processo de consertar, ele via o que ele precisava, como é que o instrumento precisava soar. E daí eles pegavam nesse lugar de pesquisa e eu observando. Né? Eu era uma criança muito observadora, muito silenciosa. E com essa vivência, eu tive contato com muitas coisas muito cedo por esse caminho, assim, de ter um zilhão de instrumentos em casa, muitas vezes eles abertos. Meu primeiro violão era o violão da minha tia, que caiu do armário, quebrou, meu pai abriu ele, consertou, colou ele todo de novo, porque ele era perfeito pro meu tamanho, eu tinha 12 anos. Não que eu fosse uma pessoa pequena com 12 anos, mas eu... Então, assim, tinha todo esse processo de artesania em casa, que era muito, muito presente, né? Não era uma coisa dentro de um quarto fechado, não. No meio da sala. No meio da garagem, ele desmontava o motor do carro e remontava o motor do carro. Então, eu comecei a cantar, ele já era compositor e ele cantava nesse coral, por muitos anos ele cantou nesse coral, e que era o coral adulto da Unicinos, e cuja preparadora vocal era mineira, a Lúcia Passos. Então, já por aí a gente já começava a ter um caminho maluco, né, em casa. E quando esse coral expandiu para um projeto social, né, abriu para 4 corais, depois orquestra e tudo mais. Isso foi... Eu entrei com 8 anos, eu fui cantar no coral e nunca mais saí. E fiquei lá. Só que nesse processo todo mundo achou que eu ia cursar música. Eu queria fazer psicologia. E a minha madrasta olhou e disse assim, mas você já faz teatro, por que você não segue fazendo teatro? Você é boa no que você está fazendo. Eu fiz, tem faculdade de teatro? Eu não sabia. Fui pesquisar, entrei e tal. No meio da faculdade tinha disciplina de iluminação. Aí já era. Eu tive professores que eram apaixonados por luz. O primeiro professor era um arquiteto, uma pessoa que montou o próprio teatro, que adaptou todo um sobrado e criou o próprio teatro. E o segundo professor era um artista plástico, que ensinou... O primeiro professor mostrou equipamentos, tecnologias e tudo, instalou equipamentos que a gente não tinha recém-recebido. Na época entrou uma grana do governo federal na universidade, rolou uma compra de equipamentos, ele instalou, então a gente pegou coisas novas. E o segundo professor trouxe a iluminação a partir de uma luz de vela. Então eu fui para caminhos assim completamente diferentes em muito pouco tempo. E trocava o professor, eu me inscrevia de novo na disciplina. Porque era muito legal. E é isso, assim, universidade pública, tendo espaço, material acessível ali à disposição. Isso eu falo para os meus alunos hoje, eu digo, gente, o tempo que vocês têm em sala de aula hoje, vocês nunca mais vão ter. Então aproveita, porque você tem uma sala, profissionais e equipamentos, é muito raro, né? Sim. E daí, tendo essa disponibilidade, esse primeiro professor, ele dizia assim, gente, a universidade, ela é o índice de um livro. Ela te diz, existe isso. Mas você vai aprofundar no que você quiser, no que você escolher. E das idiosincrasias da vida, ao mesmo tempo eu vinha perdendo visão e apaixonado por iluminação e me apaixonando cada vez mais. Aí eu tava atuando, tava produzindo pra caramba, muito assim, no terceiro, quarto semestre a gente já tava com espetáculos prontos, já tava no quinto semestre a gente tava botando pra rodar, já tava fazendo festival, já tava correndo rua. Só que ao mesmo tempo a iluminação era um local em que eu tinha um cachê. E eu não morava com meus pais, eu tava no meio da faculdade, eu tava me virando sozinha em uma capital, em Porto Alegre. E sendo uma das poucas mulheres trabalhando na área, o que era uma coisa louca também. E com várias questões. Perdi uma parte da visão numa oficina de iluminação, fiquei 2 anos sem enxergar e não tranquei a faculdade, fiquei fazendo só o que era atividade prática, né? Mas eu percebi que assim que eu estabilizou,
eu caí pra dentro de um espetáculo pra substituir uma iluminadora e eu nunca mais saí. Então, esse lugar da técnica, meu pai me deu muita segurança porque eu via ele experimentando, testando, mostrando, e ele me deu a oportunidade de chegar perto e de experimentar também junto com ele, né? Me explicou ferramentas, essas coisas, de uma forma muito orgânica. Mas é muito fantástico, eu gosto muito de fazer isso. Às vezes vem uma turma lá no casarão, assim, assistir um espetáculo pela primeira vez. E daí, às vezes, a gente faz um passeio no jardim, faz toda uma conversa lá fora e eu preparo a sala. A hora que eles entram, que eles levantam a cortina e fazem assim: uau! Ganhei meu dia. Ganhei meu dia, Sim. sabe? Eu fiz uma oficina de música com o Jean-Jacques Lemaitre, que é o compositor do Teatro de Solé. E ele disse assim: tem sempre alguém que está vindo pela primeira vez no teatro e alguém que está vindo pela última, por N motivos. Então, a nossa responsabilidade é tornar aquela experiência incrível, inesquecível, para que quem está vindo a primeira vez queira voltar e quem está vindo pela última nunca mais esqueça. Yeah. Uau. Tá. Ok. Agora toda vez que for entrar em cena. Tem essa responsa. Nossa, ele é Sim. fantástico. Ele é de uma Massa. generosidade incrível. E a técnica é um local de estudar, pesquisar, experimentar. E também é um local de acesso, porque não tem como você pesquisar sem você ter, sem você ter material, né? Ao mesmo tempo, você pode ter o melhor material do mundo e não saber o que fazer com aquilo. Você tem que saber fazer. Você tem que... E saber fazer é pesquisar, é estudar, é pegar, mexer com as próprias mãos e, ao mesmo tempo, conviver com quem sabe. De uma forma muito humilde mesmo, na escuta, na entrega. Eu acompanhei iluminadores por mais de 10 anos. Vem fazer uma luz para mim, como é que você faz? Vem operar como é que você faz? O que você precisa? Como é que tem que ser? Né? E isso me deu material para eu poder transitar em todas essas áreas. Você perguntou da criação, do processo de criação. Sempre que alguém me chama para fazer uma luz, eu digo: vamos conversar? Vamos conversar, me diz o que é, o que é que você quer, o que é o espetáculo, o que é que você quer que o público sinta, que o espectador viva, e o que você precisa em cena. A gente cria um cercadinho, né? Eu preciso disso, eu preciso de um foco aqui, com certeza, eu preciso... Ou não pode acontecer disso também. O que não pode acontecer? Não pode de jeito nenhum ter ter a cor azul na luz. Não pode de forma nenhuma ter a cor vermelha na luz. Isso me acontece muito. Então, a gente estabelece limites e necessidades. E a partir daí, eu começo a elaborar. É uma experiência sensorial. É uma experiência sensorial. Né? A luz não é só tornar visível determinadas coisas, mas é como essa sensação acontece. Então, se eu quero uma cena mais fria, mais quente, se eu quero que o público se emocione, se eu quero que ele fique em silêncio, a gente consegue fazer muita coisa através da luz. Acontece muito o pessoal eu criar uma luz, fazer uma luz para um espetáculo, e dali a pouco acontecer do espetáculo rolar num espaço que não tem iluminação. Aí eles fazem: nossa, foi completamente diferente. Eu digo: faço ideia. Não só por ser a minha luz, mas é porque eu gosto muito disso. Eu sei a importância que ela tem pra cena. Então, a gente pode fazer a plateia bater palma, a gente pode fazer a plateia dar risada, a gente pode fazer a plateia entrar em silêncio ou chorar. E às vezes... Que é um personagem também. É um personagem, é uma narrativa, uma dramaturgia. Sim. Muito massa, é muito gostoso te ouvir, né? Falando do trabalho, com essa paixão que você tem também pelo que você faz. E você comentou, né, que ao longo do processo na graduação, você foi perdendo a visão, e, enfim... Sei que, né, são processos que ainda também são atuais,
Mas queria te ouvir um pouco de como, né, isso também afetou, assim, o como você pensa, né, também o seu trabalho e como você atua, né, no seu trabalho. Acho que a gente estava conversando também um pouco no episódio anterior com a Ana, né, que nós somos pessoas que temos deficiências que não são de cara visíveis, né, assim, a gente chega num espaço, não necessariamente as pessoas identificam, né, e aí o quanto isso te atravessa e o quanto você precisou se adaptar, né, nesses espaços também para continuar exercendo o seu trabalho. Isso é muito louco. A Ana até comentou uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão do tempo. E não sei, eu posso estar equivocada até na forma de pensar ou falar, mas eu acho que o tempo que a gente pede não é só pela nossa deficiência, é o tempo de uma pessoa, de um ser humano. Porque o que se exige muitas vezes da gente não é humano. Sim. Não é, as pessoas, elas são levadas a extremos. E até quando eu estava ouvindo a entrevista da Ana, ela falou, às vezes eu preciso sentar, às vezes eu preciso tomar um copo d'água. Pelo amor de Deus, todos nós! Pelo amor de Deus! Né? A gente precisa. E assim, se o mundo entendesse isso um pouquinho mais, seria mais confortável para todo mundo. Né? Se a gente sendo respeitado, sendo visto e englobado nisso, todo mundo sai ganhando. Né? E ó a gata concordando. A gente tem os gatinhos também aqui no espaço. Acho que é a Tulipa que tá por aqui. A gatinha preta, participando com a gente. E a Lili também aqui, já na pressão. Mas é isso, quando a gente pensa... ninguém sai perdendo quando o mundo é pensado para quem tem necessidades específicas. Né? Se você, uma rampa para subir no local, um acesso decente, um corrimão, uma luz que não perturbe, né? Ou uma luz adequada. Uma luz adequada para ler, uma luz adequada para todo mundo enxergar, vai beneficiar todo mundo. Né? As outras pessoas não saem perdendo com isso. Então, é um olhar, e é engraçado falar em olhar, que a gente fala da visão, do enxergar, do olhar, como algo muito mais além do que os olhos, né? O olhar com a escuta, né? Uma escuta atenta, um olhar atento, ele é um corpo atento, ele é uma percepção, né? Não está limitado ao órgão. E é engraçado, assim, eu tive uma negociação semana passada, que foi muito difícil nesse sentido, porque, nós vamos entrar às 2 horas no teatro, eu preciso entrar antes, eu preciso entrar pela manhã. Mas vai ter que ser às 2 horas. Eu disse, eu preciso entrar pela manhã, porque eu preciso de certas coisas em certos lugares. Eu vou ter que descobrir como é que funciona o equipamento, eu preciso de condições para fazer isso. E eu não estou pedindo nada especial. Eu estou pedindo tempo para fazer o trabalho que você está me contratando para fazer. O tempo correto, não é um tempo estrangulado. Não é o tempo tropeçando e cometendo erros. Né? A pressão que se coloca sobre um técnico, se ela fosse respeitada, na verdade, o trabalho do técnico fosse devidamente respeitado, eu não estaria pedindo nada excêntrico, nada excepcional. Eu estaria pedindo talvez um pouquinho mais, talvez meia hora a mais, né? Porque o correto seria isso. Eu sendo deficiente visual ou não. Né? Esse tempo, ele é necessário e ao tempo de cada pessoa ele deveria ser respeitado. Porque as pessoas têm N coisas. E você pedir um tempo para tomar uma água, para sentar, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Eu já fiquei 17 horas em pé, já fiquei 12 horas sem tomar água, sem ir ao banheiro. E isso não tá certo para ninguém. Sim. Isso não tá certo para ninguém. Sim. Né? Mas hoje tá rolando algumas coisas muito interessantes. Tem equipamentos que a gente consegue hoje organizar de uma forma mais adequada para cada pessoa. Isso está sendo fantástico. Está sendo fantástico mesmo, assim. Eu cheguei num teatro que eu tinha 5 telas, uma mesa de luz com muita capacidade e 5 telas, 3 sendo touch. Para mim, o touch para algumas pessoas é muito maravilhoso. Para mim, que tem uma deficiência visual uma visão monocular,
Eu não tenho noção de profundidade, então a tela touch eu posso derrubar o monitor ou nunca chegar nele, né? Assim, a distância até tocar a tela, ela leva um tempo. Então eu não vou fazer aquele movimento com a mesma velocidade que outra pessoa que enxerga com os dois olhos, que tem uma visão tridimensional mais organizada, mais ampla, né? A minha, ela tem um limite. E o brilho da tela, hoje a gente pode regular o brilho da tela, a gente pode regular o brilho da mesa de luz, é tão lindo! A gente pode colorir a mesa de luz, gente! A gente pode ter botões coloridos, isso é tão legal, porque eu faço isso com todas as mesas, eu pego minhas fitas crepe e eu saio colorindo e pintando elas com fitas adesivas. Por quê? Uma das condições da área técnica é a resposta rápida. Né? As coisas acontecem e a gente precisa reagir de forma muito rápida e muito assertiva, porque é até risco de vida não ter esse tipo de reação, né? Então, a gente pode derrubar o coleguinha do palco, a gente pode derrubar um equipamento, a gente pode causar um curto se a gente não fizer da forma correta, né? Aí tem normas muito específicas. Então eu preciso ter uma reação rápida, eu não posso entrar em dúvida, eu não posso levantar a luz errada, eu não posso levantar o fader errado. Tem espetáculos que tem uma tendência a ir pra beirada do palco e terminar no blackout. E se a gente não dá o blackout na hora certa, a coleguinha chuta a lâmpada ou cai no palco. Né? Pode acontecer, não se sabe. Sempre pode acontecer. Então essa sensibilidade da coisa, ela também é tempo. Ela é tempo de ensaio, ela é respiro. Perdão. Né? E é muito real, né? O que as necessidades que a gente tem. Agora, esse equipamento, a gente trabalha com uma mesa que é chamada de MA, e ela tem alguns recursos. Você consegue organizar a tela, você consegue organizar as ferramentas. E eu não tinha essa percepção até eu chegar num teatro, foi a inauguração da Lona de Circo de Hortolândia, da Escola de Circo de Hortolândia, e eu não tinha percebido isso. Tinha muitos técnicos. Eu estava trabalhando com um deles. Um deles estava trabalhando comigo. E eu fui mexer na mesa, eu disse como é que você organizou aqui, ele me mostrou muito rápido. Ele saltava de uma tela para outra, ir pro teclado e uma tela e eu não tava pegando metade do movimento. Eu dizia, meu querido, vamos começar de novo. Volta. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não enxergo desse lado. Ele me olhou, ele teve assim uns 2 segundos. Fez assim. Eu vi virar uma chavinha na cabeça dele. Ele fez. Só um pouquinho. E ele reorganizou toda a mesa e jogou tudo pro lado esquerdo, que era onde eu enxergo. Foi muito assim, ele dominava muito o equipamento, isso foi muito importante. E ele fez isso, ele fez vral. Assim tá bom pra você, eu fiz. Que lindo! Que lindo! Eu quase chorei. E daí eu comecei a programar a mesa como eu precisava. No que eu fiz pá e respondeu, eu ouvi, e daí que eu percebi, tinha 5 técnicos sentados do meu lado esquerdo, atrás. Eles fizeram assim, agora vai! E eu fiz, oi? Tinha uma torcida atrás de mim. Sim, justo. Até esse momento, eu acredito que o julgamento que eles estavam fazendo de mim é de, meu Deus, olha com quem que a gente vai trabalhar por horas, e isso e aquilo. Né? Então tinha ali um subtexto de incompetência, de alienação, de ignorância, para falar palavras bonitas ainda. Né? E no momento em que o rapaz adequou o espaço para mim, eu ganhei a velocidade igual a deles. Eu consegui equivaler e mostrar o que eu sei fazer. E daí eu ouvi a torcida finalmente a meu favor. Então, assim, se a gente tem as condições, a gente faz um excelente trabalho. Mas a gente precisa ter as condições. Sim. Né? E acho que, né, disso que você trouxe, assim, né, acho que essa bandeira que o Edu levanta, né, de Futura Def, de pensar que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência, mais uma vez, né. A acessibilidade é para que a gente tenha
Um mundo em que todo mundo possa aproveitar de uma forma mais digna e às vezes muito mais inteligente do que algumas coisas que a bipedia tá aí batendo na tecla há muito tempo, né? Que, tipo, as coisas são assim porque são assim, então a gente não muda, então sempre tudo é do mesmo jeito quadradinho. E a gente segue, né, fazendo das coisas do jeito que são porque a gente não para pra pensar que elas possam ser diferentes. E que talvez isso seja muito melhor, né, pra... Enfim, né, as pessoas ainda veem acessibilidade nesse lugar de, tipo, a gente é um dever e vai dar trabalho e adaptações. Às vezes são coisas simples que a gente faz no cotidiano só pra gente se sentir um pouco melhor. E pra trabalhar melhor também, né? E acho que... Perdão, deu uma tossinha agora. Eu vou encaminhar pra nossa finalização, mas se você tiver mais alguma coisa pra trazer também que você queira ainda dizer, assim, nesse finalzinho... Antes da gente... Você fez uma pergunta antes, eu não comentei, mas você perguntou como é que é essa descoberta, né? Uhum. Eu fui criada sem esse espaço para ser uma pessoa deficiente. Uhum. Para poder entender isso. Né? Tanto na minha família quanto na cultura geral de onde eu fui criada. E eu fui entendendo à medida que outras pessoas me davam esse espelho mais adequado. E, ó, de novo a referência da visão, né? E nos comportamentos, nas coisas. E durante a faculdade uma professora me tirou de sala e a turma achou que era uma violência. E ela me tirou de sala, na verdade, para perguntar: você tem uma deficiência visual? Eu disse: tenho, como é que você sabe? Ela disse: eu vi que alguns exercícios você acertava e outros não. Eu pensava: essa menina, o que essa menina tá fazendo? Ela não tá prestando atenção? Mas daí eu vi que alguns exercícios acertavam muito bem. E daí eu pensei: não, é outra coisa. E daí quando a gente voltou pra sala, uma hora ela me deu um beliscãozinho, assim, ela disse: esse exercício é pra você. Pra não me expor, a turma não entendeu nada. E a turma ficou muito brava com ela, achou que ela tava me violentando. E na verdade ela tava me preservando, ela tava tentando ser discreta, né? Esse foi um dos primeiros momentos em que eu percebi que algo era diferente. E que eu precisava de algo diferente. Que não era só eu sou deficiente, mas que eu precisava de algumas coisas diferentes. Né? Mas eu fui entender este fato aqui em Campinas, isso depois com quase 40 anos, né? E foram 35 anos com deficiência sem me permitir tratar isso assim, né? Como eu mereço um tempo maior. Eu mereço condições, né? Então, muito obrigada, você tem sido uma pessoa muito importante nessa caminhada. Eu que agradeço a companhia também nesses processos, gente. A gente vai assim, marejando um pouquinho, mas assim, né, pra dizer que te ouvi falando sobre aprender no movimento de sentar e acompanhar uma pessoa e nessa generosidade. E pra mim, eu me coloco muito nesse lugar te acompanhando o seu trabalho, assim, né? Nossa! Enfim, Maíra é muito generosa, mas, gente, o palpa da obra, sabe? É exatamente essa criatura e que faz seu trabalho muito bem feito também. E que a gente se coloca, né? Eu digo a gente, que a gente é um pouquinho mais jovem, que algumas outras pessoas que trabalham comigo, a gente se coloca muito nesse lugar de te observar como uma pessoa que pra gente hoje também é uma referência, né? Nossa. E é isso que é a pessoa que sim, já apagou incêndio literalmente dentro do teatro e que faz as coisas acontecerem e que se não aconteceu, tem gente ligando no telefone da Maíra pra fazer acontecer. Então é que realmente, assim, você tem se tornado também pra gente essa referência que um dia você sentou do lado pra ter, enfim, né? Esse retorno de que te visualizo também muito nesse lugar hoje, de poder aprender muito com você também. Sou muito agradecida nesse lugar. Nossa, de ter uma profissional tão incrível quanto é a Maíra, que vocês ouviram um pouquinho aqui hoje. E a gente tá aqui muito emocionado também, mas enfim, né? E todos esses processos de identificação, mais uma vez, né? Eu entrei no mestrado
para falar sobre o processo de identificação da pessoa com deficiência, porque mesmo que a gente nasça com uma deficiência, ou que a gente adquira uma deficiência ao longo da vida, né, se identificar em sociedade não é assim que acontece, né? Ninguém chega com um laudo para você e você fala, ah, tá, agora eu sei me virar, né? E agora eu sei o que eu preciso, o que eu não preciso. Então, pra gente é sempre um constante também, né? De viver em sociedade, aprender a viver em sociedade. Mas que a gente tá aqui trocando um pouquinho sobre as nossas experiências para que vocês também aprendam a conviver com a gente, né? E não, né, não só observando a gente, mas que a gente também esteja na iluminação, que a gente esteja no palco, que a gente esteja fazendo os figurinos de vocês, que a gente esteja no bar comemorando depois. E, enfim, agradecer muito mesmo a generosidade, mais uma vez, da Maíra, de estar aqui com a gente nessa troca, né? Nesse 10º episódio, que já é um marco, assim, né? Acho que pro nosso movimento também, né? Não só nesse volume enquanto número, mas que legal que a gente tem essa possibilidade hoje de estar trocando com tanta gente incrível. E é isso, gente. Você tem, enfim, número, Instagram, coisas para as pessoas saberem te acessar, né? No mais, né, nos nossos... Vocês podem acompanhar também, né, as divulgações, mas você tem... Eu tenho Instagram, é maíra.prates. Não é que nem o suco, tem um E. Maíra.prates. Chique. E é uma fotinha de cabeça pra baixo, sou eu. Justo. Inverter a visão das coisas já. Muito bom. E aí, né, a gente tem os outros episódios também com histórias tão incríveis quanto da Maíra para vocês ouvirem. Então, convidar mais uma vez, para quem não ouviu ainda, não conhece as outras pessoas, para conhecer, né, tanto no @câmara_PCD, perdi um pouco aqui até da minha, da minha fala, mas enfim, para vocês acompanharem todas as novidades ali também do movimento da Câmara, quanto para conhecerem os outros podcasts, né, que já rolaram. Tem o site que é o www.inclusãonadiversidade.com.br, sem acentos. E lá a gente tem também, né, uma lista de pessoas que participaram do mapeamento de pessoas com deficiência no passado. Então, o intuito é esse, que a gente conheça o trabalho dessas pessoas maravilhosas, que a gente possa contratar também essas pessoas para estarem com a gente, para conhecer mais de movimento de pessoas com deficiência na cultura e saber, né, como vocês ouviram a Maíra hoje, que temos pessoas extremamente competentes fazendo seu serviço. Então, é isso, é um Isadora convite. é uma delas, tá? Mas a gente tá aqui divulgando, então é isso, agradecer. Muito obrigada, amiga, Eu que agradeço. por estar com a gente. E é isso, gente. A gente volta mais com mais emoções também nos próximos episódios. Tchau! Tchau! Obrigada!